E aí, turma, professora Michele Sampaio aqui com vocês e agora já tô aqui, ó, toda vestida de alta performance para concurso na saúde, sabe por quê? Não é que eu vá trabalhar aqui dentro desse projeto com vocês, é porque daqui a pouco eu também tenho um encontro, uma mentoria com esses membros aqui que estudam conosco dentro dessa metodologia de alta performance para concursos na área da saúde. Mas hoje, sejam muito bem-vindos vocês que estão aqui, tanto todos os profissionais das diversas categorias, que esse momento é de vocês, tá? Como os enfermeiros, que daqui a pouco nós vamos entrar também nas específicas de enfermeiro. Mas esse primeiro momento são questões que foram trabalhadas, turma, na última prova da USP, tá? Elaboradas, obviamente, pela FUVEST, e nós vamos trabalhar aqui. Eu já preparo para residência há muitos anos. E para a USP também sempre foi algo que nós trabalhamos. E eu vi a mudança acontecendo nas provas da USP. As provas da USP anteriores, de 3, 4, 5 anos atrás, eram provas bem básicas. Então, você que vai tentar a USP, se você observar as provas anteriores, estão todas disponíveis, tá? As provas anteriores eram bem básicas, assim, era para realmente saber se você entendia basicamente dos conteúdos que eles cobravam ali. Mas hoje eu vejo uma robustez, eu vejo uma mudança e um upgrade em relação aos conteúdos e ao formato e o aprofundamento que a USP vem dando. Ah, professora, sempre tem uma ou outra questão fácil? Tem, mas eu gostei muito, eu estou gostando muito dessa mudança de modelo de prova, na verdade, né? De forma de elaborar a questão, de aprofundamento dos conteúdos. Então, vamos trabalhar essas questões. Então, você que está estudando para o ENARE, cadê a turma aí do ENARE? Você que está estudando para o ENARE, você que vai tentar esse programa de residência ou qualquer outro programa de residência, seu lugar aqui, agora, nesse momento focado. Pega papel e caneta, bote sua garrafinha d'água aí, seu copo d'água aí do lado, sua bebida aí do lado e vamos começar aqui, que a coisa é muito séria, tá? Vamos na primeira questão, sem muita conversa. Vou resolver logo a parte de conhecimentos gerais para não conversar muito. Olha a primeira já foi de Política Nacional de Humanização. Ele disse que a Política Nacional de Humanização, deixa eu só pegar aqui a nossa caneta, pronto. Humanização tem por objetivo humanizar a atenção e a gestão do Sistema Único de Saúde. De aplicar na prática, então muitas questões também falam isso, tá? Aplicar na prática os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Né? Na prática de quê? Na prática dos serviços, no cotidiano dos serviços de saúde. Entre seus diversos elementos, essa política busca promover uma proposta prática conhecida como clínica ampliada. E aí, vem comigo aqui. Para você que está dentro da nossa preparação de residência, que inclusive prepara para a USP também, você está dentro da nossa preparação ENARE, tá? Que tem preparação para outros programas também dentro do mesmo curso, você precisa observar que lá tem um módulo chamado de Política Nacional de Humanização. E nesse módulo, eu trabalho com vocês princípios, diretrizes, basicamente, né? E dispositivos. E que a política, no básico dela, ela possui 6 diretrizes, tá? Clínica ampliada, acolhimento, ambiência, valorização do trabalho
do trabalho e do trabalhador, defesa dos direitos dos usuários do SUS e cogestão ou gestão compartilhada, tudo faz. Tá bom? A questão explora o quê? A clínica ampliada. Vem aqui comigo. Vê a definição que é dada pela própria Política Nacional de Humanização sobre a clínica ampliada. Ampliar a clínica, lembre-se sempre de ampliar o olhar. Lembre-se sempre de como acontece o processo saúde-doença. Processo saúde-doença não é um simples encontro entre o agente etiológico da doença e o indivíduo. Existe ali um ambiente cerceando esse indivíduo. Existe um ambiente que está propiciando ao adoecimento. Existe um ambiente e situações aos quais esse indivíduo, tá, é posto que vão proporcionar, que vão incentivar ou não ao adoecimento. Então, a clínica ampliada, ela tem que olhar para o indivíduo não com base no diagnóstico, mas com base muito além do que ele está apresentando de sinais e sintomas. Então, olha aqui, é uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização e propõe qualificar o modo de se fazer saúde. Ampliar a clínica é aumentar a autonomia do usuário do serviço, da família e da comunidade. É integrar a equipe de trabalhadores da saúde de diversas áreas na busca de um cuidado de acordo com cada caso. Uma pessoa que ela tem hipertensão, um hipertenso, ela não é igual ao outro hipertenso, só por causa do diagnóstico. Existem fatores associados de forma individual a esse adoecimento, com a criação de vínculo com o usuário. A vulnerabilidade, o risco do indivíduo são considerados e o diagnóstico não é feito só pelo saber dos especialistas, mas também leva em conta a história de quem está sendo cuidado. Isso vive caindo em prova. Então, o que a FUVEST quer aqui, ó? Assinale a alternativa que descreve corretamente um dos aspectos de quê? Da clínica ampliada. Então, vamos lá. Eu sempre digo para os meus pré-residentes, pessoal, se for para escolher uma diretriz da PNH para ser cobrada em prova, é clínica ampliada. Por quê? Porque você vai fazer uma residência multiprofissional. E a multiprofissionalidade tem tudo a ver com essa diretriz da Política Nacional de Humanização. Então, vamos lá. É um compromisso radical com o combate à doença, levando em consideração todo o conhecimento disponível sobre sintomas, sobre os aspectos regulares observáveis, independentemente das singularidades dos pacientes, pelo contrário, tá? É um olhar que olha além da sintomatologia, que leva em consideração o paciente de forma singular. Então, ele está dizendo, independentemente das singularidades. Errado. Item B de bola. O estímulo para que os especialistas ampliem o seu leque de conhecimentos técnicos, de forma a combinar métodos e tecnologias de outras especialidades médicas. Também não é simplesmente focado no especialista, tá? E no desenvolvimento de novas habilidades técnicas dele. Não. O desenvolvimento de estratégias para garantir a adesão do paciente ao tratamento mais indicado para casos com o mesmo diagnóstico, potencializando seus resultados. Também clínica ampliada não é isso. Olha o item D. É o desenvolvimento de propostas terapêuticas articuladas, que levem em conta diferenças individuais de cada paciente, buscando a participação dele e valorizando a sua autonomia enquanto um sujeito dentro do seu projeto terapêutico. Isso faz parte dos aspectos, das características da clínica ampliada? Com certeza. É um conjunto de diretrizes para a ampliação e a qualificação dos momentos de escuta e acolhimento na prática clínica, com o objetivo de obter detalhes sobre o contexto que provocou o adoecimento e chegar a um diagnóstico mais preciso. Não, pessoal, não é isso. O que está muito mais dentro dos aspectos da clínica ampliada é realmente o que está no item D de Deus é bom. Ó, você está vendo que o nível da questão, o nível das questões não é só o que são diretrizes, o que são princípios. Não. O nível das questões quer saber se você entende a diretriz, entende o princípio e sabe aplicar esse princípio na prática, no dia a dia do teu serviço, entendeu? Por isso que eu sempre defendo, não fica só decorando princípio, diretriz, dispositivo, conceito. Pare com isso.
Aprenda esse conteúdo que você resolve, acerta a questão que vai citar ou perguntar sobre algum princípio e a questão que vai aprofundar, saber se você entendeu aquele princípio, aquela diretriz ou aquele conceito. Beleza? Primeira questão, item D de Deus é bom. Segunda questão. Considerando as disposições atualizadas, tá, da Lei 8.080, assinale a alternativa que aborda corretamente as condições de participação da iniciativa privada no sistema de saúde. Se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, está aqui o nosso Instagram, o meu é esse aqui, ó, @profa Michele, com 2 L's e um E, tá? Michele Sampaio. Você pode me buscar lá no Instagram, eu vou ter o maior prazer de conversar contigo lá. Ou buscar a nossa equipe aqui do curso MS. Entenda que essa lei é a lei que mais é modificada a todo momento, tá? Então, ano a ano, principalmente nos últimos anos de 2020 para cá, nos últimos 5 anos, nós temos visto atualizações bastante frequentes da Lei 8.080. Então, o que ele está perguntando? É sobre a participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde. Então, eu vou lá no artigo 26, tá bom? Lá no artigo 26, eu vejo participação da comunidade. Eu não vejo só a atuação da iniciativa privada, mas eu vejo a participação da comunidade, mais ou menos do 24 ao 26, mas mais especificamente dentro do artigo 26, tá? Lá no artigo 26 também você vai ver aquele capítulozinho que fala sobre telesaúde, mas aí é outro assunto. Vamos aqui. A assistência à saúde, ela é livre à iniciativa privada através do pagamento direto ou da intermediação financeira de planos de saúde, sendo proibida a contratação de serviços privados pelo setor público. Primeiro ponto, você sabe que não existe proibição entre a formalização de contrato ou convênio entre o poder público e a iniciativa privada. Inclusive, agora, no programa Especialistas para o Brasil, aqui tem especialistas, o nome do programa é esse, tá? Programa Aqui Tem Especialistas, é um novo programa do Ministério da Saúde, né? Foi divulgado agora um novo financiamento para as instituições privadas para prestarem serviços para o Sistema Único de Saúde, realizando aí diversos procedimentos. Então, um aporte financeiro destinado especificamente para dar mais acesso à população a ações e serviços de saúde especializados. Então, essa contratação, ela existe e ela é estabelecida por lei, tá bom? Segundo ponto, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada através do pagamento direto ou da intermediação financeira de planos de saúde? Não necessariamente. Através de forma direta ou indireta, por pessoas naturais ou jurídicas de direito privado, tá bom? Então, é livre. Errado também. Então, item A não pode ser. Item B. As condições para o funcionamento dos serviços privados de assistência à saúde devem seguir princípios éticos e normas expedidas por órgão de direção do SUS. Vamos lá. Você vai querer inaugurar uma clínica de estética, tá? Exemplo claro aqui. Uma clínica de estética. Nessa clínica de estética, você vai fazer alguns procedimentos invasivos. Você não vai fazer só as massagens, você vai fazer procedimentos também invasivos. Ok? Pequenos procedimentos, mas procedimentos invasivos. Essa clínica, ela vai ter ligação com a saúde das pessoas? Sim. Para que essa clínica privada sua funcione, ela precisará da autorização do Sistema Único de Saúde para funcionar? Professor, eu acho que não, pois eu lhe afirmo que sim. Porque para você funcionar, você precisará de um alvará, ou seja, de uma autorização oficial do Sistema Local de Vigilância Sanitária. Porque o seu serviço, a prestação do seu serviço se relaciona diretamente com a saúde das pessoas. Se ela tem relação direta com a saúde das pessoas, a vigilância sanitária, que é do SUS, que estabelece normas do SUS, ela vai reger e autorizar o funcionamento do seu serviço privado. Correto? Gabarito. Perdão, gente, é o B, gabarito, né? O livro é o B. Marquei o C. Deixa eu só tirar aqui. Vamos ler o C agora. Serviços privados podem estabelecer contratos e convênios com o Sistema Único de Saúde em caráter complementar,
desde que as entidades participantes não tenham fins lucrativos. Não tem nada a ver, tá? Quem tem privilégio é entidade filantrópica sem fins lucrativos, mas a iniciativa privada tem fim lucrativo sim. O SUS pode estabelecer contratos e convênios com entidades privadas para a prestação de serviços hospitalares, desde que sejam devidamente credenciados como instituições filantrópicas. Não, a filantropia, as instituições filantrópicas, elas têm predileção, mas o serviço privado não precisa estar credenciado como instituição filantrópica para fazer contrato ou convênio com o SUS. Errado. Participação direta ou indireta de capital estrangeiro na assistência à saúde é permitida por lei desde 2015, exceto no que concerne a hospitais gerais e hospitais especializados. Vamos lá. Pessoal, ele diz assim, ó, é permitida a participação direta e indireta, artigo 23, vou até citar o artigo aqui para você, 23 da Lei 8.080, tá? Em 2015 ele sofre alteração, o ano aqui até está correto. E ele passa a ser regido da seguinte forma: é permitida a participação direta ou indireta, inclusive o controle de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, nos seguintes casos. E aí os primeiros casos que tem lá são hospitais gerais, hospitais especializados, filantrópicos, enfim, clínicas especializadas, diversos serviços, onde é permitido. Ele colocou aqui, exceto em hospital geral e hospital especializado. Errado. Gabarito, B de bom dia. Aí, aqui está a resposta da tua questão. Aqui o artigo 26 que eu falei para vocês. E aqui vem bem aqui, ó, no parágrafo 2º, que ele diz assim, ó. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Tá bom? Então, não tem segredo. Beleza? Então, esses serviços privados, serviços contratados, beleza? Nós temos aí essas normas que devem ser seguidas pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde. Terceira questão vai tratar de bioética. Ó, isso aqui cai no ENARE. Vou fazer ENARE, professor. Vou resolver questão da FUVEST, não. Vai sim, presta atenção. Ó, ENARE. Conteúdos comuns. Você está estudando isso aqui comigo? Você está estudando para o ENARE. Por isso que nós convocamos toda a turma nossa para vocês estarem aqui hoje à noite comigo. Essa aula vai ficar poucos dias disponível, depois ela vai exclusivamente para quem tem o nosso curso. Inclusive, pessoal, você que ainda não está estudando para residência, de qualquer estado aí do país, que você poderá fazer a prova em diversos municípios desse país, você está perdendo tempo em não entrar nessa preparação. O nosso curso somente até o dia 30, hoje são 26, quase 27, né? 26, quase 27. Nosso curso somente até o dia 30 de junho, nós estamos no Arraiado Concurseiro, era até para eu ter vindo a caráter. Só para dizer que nós estamos no Arraiado Concurseiro. Nós estamos no Arraiado Concurseiro, dia 30 acaba, e a preparação volta para o valor original, tá? E, por enquanto, ela está com 60% de desconto. 60% não, gente. Que 60%? 30% de desconto. 60%, Deus o livre, aí não paga as contas. 30%. Da onde é que eu tirei esse 60%? Aí vocês torcem, né? Para ser 60%, mas não é 60% não. 30%. 30% de desconto. 30% de desconto. Mas é um baita desconto. E tu ainda divide em 6 vezes sem juros. Quer a preparação? Ou me manda um direct, eu falo agora aqui no chat, que a equipe manda o link direto. Tá bom? Ou então clica aqui na descrição desse vídeo. Tem preparação para quase todas as categorias. Completa, com tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada. Porque tem coisa até demais nessa preparação. Até demais. Tem hora que eu digo assim, gente, o pessoal não fica quieto, né? É simulado desafio, é simulado grande, é simulado ENARE, é mentoria, é aula de teoria, é aula de questões, é cronograma intensivo, é tanta coisa, é estudativo, é tanta coisa que é difícil, viu? É difícil você não passar na residência fazendo essa preparação, fazendo direitinho. Bora lá. No campo da bioética,
É comum referir-se a certos princípios básicos propostos pelo relatório Belmont. O relatório Belmont foi um relatório norte-americano do governo federal norte-americano que ele estabeleceu diretrizes e normas para as pesquisas, a ética em pesquisas com seres humanos. Foi de lá que veio, que surgiu, né? Foi a base para a construção de todas essas resoluções do Conselho Nacional de Saúde que você estuda quando você foi fazer o seu TCC, a sua monografia, o seu projeto de pesquisa aí da sua instituição, tá bom? Então, vamos lá. No contexto das pesquisas com seres humanos e posteriormente estendidos para a prática médica e outras áreas relacionadas à saúde. Um desses princípios é a autonomia. Lembra lá, né? Justiça, beneficência, não maleficência e autonomia. Lembra desses? Princípios da bioética. Que versa sobre a liberdade. Autonomia é liberdade de escolha, liberdade de opção, liberdade de cada pessoa decidir sobre a sua própria vida, exercendo a sua autodeterminação, livre de pressões externas ou influência de outras pessoas. Levando em conta as situações descritas pelas alternativas a seguir, assinale aquela em que a autonomia individual, ela está sendo limitada, ela não está sendo podada, mas ela está sendo limitada para garantir o prevalecimento de outros princípios bioéticos. A minha liberdade, tá? A minha autonomia, ela vai até afetar a autonomia do outro. Eu tenho direito a ser um ser autônomo, a ser um ser livre, contanto que eu também não afete a autonomia de outras pessoas. Então, vamos lá. Em que situação dessas aqui a autonomia do indivíduo está sendo limitada para garantir o prevalecimento de outros princípios, autonomia das outras pessoas, por exemplo? O item A diz assim: a proibição de fumar em ambientes fechados e outros espaços públicos. Vamos lá. Você está dentro de um restaurante. E o restaurante é fechado. Eu tenho o direito de fumar? Tenho. Agora, eu tenho o direito de fumar em um restaurante fechado, onde tem outras pessoas que não fumam e não querem ser fumantes passivos? Não tenho. A minha autonomia está sendo limitada para não afetar a autonomia dos outros. Deu para entender, pessoal? A de aprovada. Marca aí. O oferecimento de cuidados paliativos para pacientes terminais. Não, isso é autonomia para eles, eu não estou limitando nada. Realização de pesquisa científica em pacientes após a manifestação do consentimento. O TCLE, o termo de consentimento livre e esclarecido, ele garante a autonomia do indivíduo, tá bom? Ele não limita. A recusa de um profissional à realização de um procedimento por objeção de consciência está garantindo a autonomia desse profissional. A prescrição excessiva de antibióticos. E aí é outro princípio, né? Está envolvendo o princípio da não maleficência. Eu não posso causar mal para as pessoas. Se eu sei que a prescrição, que o uso em demasia de antibióticos vai causar mal para o paciente, eu tenho que defender isso, a não maleficência. Tá bom? Então, item A, gabarito da nossa questão. Gostei demais dessa questão. Enare. Enare poderia pegar o modelo. Olha, FGV, pega o modelo. Para de cobrar só princípio, não sei o que, não sei o que. Não. Boa, questão boa. Quarta questão. A portaria 4.279 de 30 de dezembro de 2010, que portaria é essa? Rede de atenção à saúde. Estabelece diretrizes para a estruturação da rede de atenção à saúde como estratégia para aperfeiçoar o funcionamento político e institucional do Sistema Único de Saúde. O documento que a acompanha discorre sobre os fundamentos conceituais e operativos essenciais ao processo de organização das redes e ao compromisso dos seus resultados esperados, tanto sanitários quanto econômicos. Assinale a alternativa que define corretamente um desses fundamentos. Gente, rede de atenção à saúde é um tema que ele é muito extenso.
ele é muito variável. Geralmente na prova do ENARE, por exemplo, aqui não, porque são poucas questões de políticas de saúde, conhecimentos gerais, né? Mas na prova do ENARE, geralmente vem 2 questões de rede de atenção à saúde. E os fundamentos é algo que nem todo mundo consegue entender. Por isso, dica que eu te dou, assiste a aula teórica, que está lá na plataforma, de fundamentos, tá? Se você é nosso aluno, assiste a aula teórica, fundamentos. Se você não é nosso aluno, eu tenho fé que você vai ser. Mas vai se tornar depois dessa aula aqui. Mas se você é, assista aquela com cuidado, com cautela. E outra coisa, outro ponto. Ontem nós fizemos uma mentoria ao vivo sobre essa temática, dentro da plataforma. Já está lá também. Se você é nosso aluno, não assistiu ontem ao vivo comigo, assista também, que você vai ver a diferença que as mentorias fazem por temas. Faz uma diferença gritante. Bora aqui. Os fundamentos, eles são economia de escala, integração vertical e horizontal, níveis de atenção à saúde, disponibilidade de recursos, qualidade, suficiência, região de saúde, processos de substituição. Todos esses são fundamentos das redes de atenção à saúde. Só que eu preciso não saber só o fundamento, citar os fundamentos. Eu preciso saber o que é cada fundamento, porque isso cai muito em prova. Então, vamos lá. Ele quer o correto sobre um dos fundamentos. O item A diz assim, ó: o conceito de economia de escala aplicado às redes de atenção à saúde diz respeito às vantagens obtidas pela multiplicação e a capilarização dos serviços pelo maior número de municípios. O que ele está querendo dizer aí? Que a economia de escala, ela defende que os municípios precisam se capilarizarem em serviços, que os serviços eles precisam ser distribuídos cada vez mais pelo número de municípios. E a economia de escala, na verdade, ela defende o contrário. Ela defende a consolidação e a otimização dos serviços de saúde em detrimento dessa grande capilarização. Olha, o nome já diz tudo, economia. Então, eu aumento a produção de um serviço existente, eu boto terceiro turno, eu boto mais equipes, eu coloco mais salas em atendimento, eu divido mais os horários para aumentar a produção das atividades dentro daquele equipamento. E os custos desse aumento de produção, no médio e longo prazo, eles vão me trazer uma economia, porque eu não precisei criar um novo serviço, construir um serviço em cada município, porque isso quebra o sistema, pessoal. Quebra quando eu falo quebra aqui no Ceará, quebrar é não ter recurso. O SUS não tem dinheiro para botar uma UPA em cada município, são mais de 5.500 municípios. Deu para entender? Então, ele está falando o contrário do que defende a economia de escala, como fundamento. Isso que é importante você entender. A integração vertical consiste na articulação ou na fusão de unidades e serviços de saúde de mesma natureza. Não é de mesma natureza, tá? A integração horizontal é que é de mesma natureza. A integração vertical é de natureza diferenciada. A integração horizontal é definida como a articulação não hierarquizada de diversas unidades de produção de saúde responsáveis por ações e serviços diferenciados, não, de mesma natureza. Trocou, né? Natureza. Trocou. D. Os processos de substituição devem ser reduzidos, minimizados, evitando alterações e reagrupamentos de recursos. Não, eles devem ser otimizados, eles devem ser incentivados. O que é um processo de substituição? Vamos lá, pessoal. O paciente entra pela porta de entrada em emergência de um hospital terciário. Esse paciente precisa de um leito de UTI, vai lá para a UTI. Esse paciente tem melhora lá na UTI, só que chega outro paciente lá na emergência que está precisando de um leito de UTI, só que esse paciente que já está em condições de ir para uma semi-intensiva, ele está ocupando esse leito de UTI ainda. O que a gestão faz? Vamos, equipe, dar alta para esse paciente que está aqui, para que nós substituamos, né? Para que nós possamos substituir esse paciente que está
no leito de UTI para uma semi-intensiva e esse que está lá na observação da emergência para a UTI. Processos de substituição. Internação hospitalar por internação domiciliar. Processo... Ó o braço. Processo de substituição. Deu para entender? Então, eles devem ser minimizados? Que nada. Isso é essencial no SUS. Só sobrou qual? Segura. Ok? O conceito de equidade. Item E, da quarta questão. O conceito de equidade, uma das dimensões da qualidade, é uma dimensão da qualidade. Preconiza que as características pessoais, como local, tá? Residência, escolaridade, poder aquisitivo, não devem resultar em desigualdades no cuidado em saúde. Devem resultar, porque equidade é tratar as pessoas com justiça, não é tratar as pessoas da mesma forma. Elas devem resultar em desigualdades. Dependendo da residência, dependendo do nível de escolaridade, dependendo do poder aquisitivo. Tá? E aí, item E. O conceito de equidade, uma das dimensões da qualidade, preconiza que as características pessoais, como local, de residência, escolaridade, poder aquisitivo, dentre outras, não devem resultar em desigualdades no cuidado em saúde. Ele fala da imparcialidade, tá? Da imparcialidade do cuidado em saúde, a Vedes Dona Bidian, que fala das 7 dimensões da qualidade e acrescenta isso aí nas redes de atenção à saúde. Embora eu não concorde muito com o gabarito, porque o gabarito vinha falando legal de fundamento, aí joga aqui uma das dimensões da qualidade, não tem muito a ver com o que ele estava trabalhando aqui não, tá? Eu não concordo muito com essa questão não, mas o gabarito foi item E, mas eu gostei muito dos nossos comentários aqui da quarta questão, que são essenciais. Aí eu tenho aqui os fundamentos das redes de atenção à saúde, economia de escala, suficiência e qualidade, acesso, disponibilidade de recursos, integração vertical, integração horizontal, processos de substituição, região de saúde e abrangência e níveis de atenção à saúde. Fechou? Vamos para uma questão interessante também? A Portaria 635, de 22 de maio de 2023, institui um novo tipo de incentivo federal para as modalidades das EMUTs, né? As EMUTs você já sabe. Ó, Política Nacional de Atenção Básica 2436, Portaria de 2017, ela estabelece as novas diretrizes para a Política Nacional de Atenção Básica. Ok. Em 2023, passa-se a instituir as equipes multiprofissionais de atenção primária à saúde, ao invés do famoso NASF-AB. E aí, essa portaria 635, de 22 de maio de 2023, regulamenta o funcionamento dessas equipes. E um dos pontos importantes são os critérios para o financiamento das EMUTs. E existe um critério, que é o pagamento por desempenho das EMUTs, ele valerá para os municípios com equipes que alcançarem indicadores definidos dentro da portaria. Essa avaliação ela será quadrimestral, ou seja, 3 vezes no ano. A cenário alternativa que contém indicadores do pagamento por desempenho a serem observados na atuação das EMUTs e definidos na portaria. O artigo 15 da portaria 635, ele traz esses indicadores. Ele diz assim, ó, preste atenção, são indicadores do pagamento por desempenho a serem observados na atuação das EMUTs, pagamento por desempenho, que é mesmo, professora? Dependendo do nível de atingimento de metas estabelecidos dentro dos indicadores, se as equipes atenderem metas satisfatórias, elas vão cumprir o indicador, elas vão cumprir esse critério e vão receber o recurso. Então, vamos lá. Percentual de solicitações respondidas pelas EMUTs em 72 horas, satisfação das pessoas atendidas pelas equipes, resolução de ações interprofissionais com as EMUTs, qualidade de ações realizadas pela EMUT e percentual de atendimentos remotos mediados por tecnologias da informação realizados pelas equipes, pelas EMUTs. Então, turma, preste atenção aqui, ó. A quinta questão, nós temos
Quantidade de ações realizadas? Eu tenho isso aqui, quantidade de ações realizadas? Tenho quantidade de ações realizadas. Inciso 4. População adscrita cadastrada? Não. Satisfação da pessoa atendida? Tem. Percentual de solicitações respondidas em 72 horas? Tenho. Satisfação das pessoas atendidas? Tenho. Índice de vulnerabilidade social? Não. Quantidade de ações realizadas? Tenho. Resolução de ações interprofissionais? Ó, aqui, ó. Resolução de ações interprofissionais com as EMUTs e satisfação das pessoas atendidas. Gabarito, C de com certeza. Com certeza o quê, professor? Com certeza você vai passar. Resolução das ações interprofissionais, ok. População adscrita cadastrada, não. E satisfação das pessoas atendidas, ok. Índice de vulnerabilidade social, não. Então, errado. Gabarito, C de coisinha linda da tia. Vamos seguir aqui, ó. O decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, dispõe sobre a organização do SUS, planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, que é o nosso decreto que regulamenta a Lei 8.080. Ok. Um dos conceitos fundamentais desse instrumento normativo é a região de saúde, que é um espaço geográfico contínuo, constituído pelo agrupamento de municípios limítrofes, delimitados a partir de identidades culturais, econômicas e tudo mais, né? Para ser instituída, a região de saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de saúde. Assinale a alternativa que contém todos os requisitos mínimos para a instituição, artigo 5º do nosso decreto 7.508. Vamos lá, ó. Região de saúde, para ser chamado de região de saúde, tem que ter esses 5, né? Atenção primária à saúde, serviço de urgência e emergência. Tem que ter atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar. E tem que ter ações de vigilância em saúde. São 5. Gabarito é de... Ia falar Enare, mas não é Enare. É de eu vou passar. Tá bom? Ó, tá aí o gabarito da 6ª questãozinha. E vamos para a 7ª, a penúltima aqui da nossa leva de questões de políticas públicas de saúde. Depois é enfermagem na veia. Muitas questões de enfermagem. Segure aí, você que é enfermeiro, você que é profissional de enfermagem, segure aí, que tem muita coisa para você ainda. Aos outros profissionais, eu estou já me despedindo. Professora, vão ter outras para os outros profissionais, né? Tá com preconceito com os nutricionistas, com os assistentes? De jeito nenhum, amo vocês do fundo do coração. No entanto, essa prova aqui que eu peguei é a prova de enfermeira. E eu, para quem não sabe, sou enfermeira. Para quem não sabe, o povo me chama de multi, né? Quem é a professora Michele? É a professora multiprofissional. Mas a minha formação, eu sou formada em enfermagem. Mas eu tenho uma paixão grande, um amor gigantesco pelo Sistema Único de Saúde. E aí eu dou aula de SUS e de enfermagem também. E é isso, tá bom? Então, vamos continuar aqui, vamos terminar. A Política Nacional de Atenção Básica, estabelecida pela Portaria 2.436, de 21 de setembro de 2017, pressupõe uma articulação interfederativa, realizada em instâncias próprias, em que todas as esferas de governo compartilham responsabilidades comuns. Porém, essa portaria também define responsabilidades específicas para cada esfera. Assinale a alternativa que contém uma responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde exclusiva. Preste atenção aqui, ó. A portaria, eu já até falei para vocês, é a 2436 de 2017, que é a PENAB, tá? No artigo 7º dessa portaria, nós temos atribuições comuns. No artigo 8º, nós temos atribuições do Ministério da Saúde. 9º, atribuições da Secretaria Estadual de Saúde. E no 10º artigo, Secretaria Municipal de Saúde. O que a questão quer? Secretaria Municipal de Saúde, tá? Exclusiva. Vamos ver as outras. Gerenciar os serviços e ações de atenção básica, de forma universal, dentro do seu território. Isso aqui é SMS. Já achei. Artigo 10º. Tá bom? Articular instituições de ensino e serviço para a formação, né, e garantia da educação permanente dos profissionais de saúde, junto com as secretarias municipais. Isso aqui é a secretaria estadual. Os outros, pessoal, são secretaria estadual. Institucionalização do monitoramento e avaliação da atenção básica, está lá no artigo 9º. Destinar recursos para o financiamento da atenção básica de modo mensal, regular e automático. Todos os entes têm que fazer isso, né? Mas ele tem
ele tem como estabelecido de forma comum a todos os entes. Analisar os dados gerados no sistema de informação, utilizá-los no planejamento e divulgar os resultados obtidos, né? Então, também, todos os entes têm que analisar os seus dados gerados pelo sistema de informação e utilizar eles no planejamento e divulgar esses resultados, tá? Então, item A, mas principalmente Secretaria Estadual. Item A, o gabarito que é exclusivo do município, tá bom? Secretaria Municipal de Saúde. E aí vamos aqui na 8ª questão, que ela diz assim, ó, o financiamento do Sistema Único de Saúde tem como fontes as receitas estatais e de contribuições sociais do orçamento federal, estadual e municipal. Paim et al., 2011, ou seja, Jair Nilson, Paim e outros autores sanitaristas analisam a trajetória do financiamento do sistema público, construindo uma interpretação sobre a sua adequação às necessidades de saúde da população brasileira e os desafios para o cumprimento dos princípios e das diretrizes do SUS. Assinale a alternativa em concordância com a análise feita pelos autores no período histórico estudado. Então, eles estão trabalhando, certo? Um período histórico. Que período histórico foi esse? Isso é importantíssimo que você saiba. Vamos nessa aqui? Olha aqui, ó. Olha aqui no documento o que ele fala. Ele fala sobre financiamento, vocês estão vendo aqui, não é isso? Deixa eu só aumentar aqui um pouco para ficar mais visível para vocês. E aí ele começa a falar que como é que é financiado o sistema de saúde brasileiro, e aqui ele fala o seguinte, ó, o financiamento do Sistema Único de Saúde não tem sido suficiente para assegurar os recursos financeiros adequados ou estáveis para o sistema público. Olha o item A. As fontes de financiamento do Sistema Único de Saúde, embora sejam bem definidas, não têm sido suficientes para assegurar recursos financeiros adequados. Concordo com isso, não concordo? Mas o que ele está perguntando? Assinale a alternativa em concordância com a análise feita pelos autores no período histórico estudado. Os recursos arrecadados especificamente para a saúde foram destinados a despesas de outros setores em diversos momentos da história recente. Quando eu falo da história recente, eu estou falando ali da política, certo? Das políticas anteriores ao Sistema Único de Saúde, onde os recursos que deveriam ir para a saúde, eles foram para outras áreas, como foi na época do milagre econômico, como foi na época de outras políticas voltadas para a saúde. Ele não está falando especificamente do Sistema Único de Saúde, tá? A proporção pública da despesa com saúde do Brasil é compatível com outros países com sistemas universais, mas nosso país tem um PIB per capita muito baixo? Não, pessoal. A proporção de gastos públicos com saúde no Brasil para um sistema universal é muito inferior ao esperado, tá bom? Então tá errado. A redução da contribuição estadual e municipal para o financiamento do Sistema Único de Saúde resultou num aumento da participação federal no gasto público com a saúde. Na verdade, foi o contrário. A redução da contribuição federal, entre aspas, certo? Durante algum tempo, obrigou o aumento da contribuição estadual e municipal. O volume de recursos públicos para o SUS é maior do que o previsto quando ele foi criado, mas as necessidades de saúde da população aumentaram em proporção gigantescas, na verdade, muito maior. Tá bom? Então, vamos ver o que ele diz aqui, ó, sobre o volume de recursos. Como as contribuições sociais têm sido maiores que os recursos advindos de impostos, que são divididos entre o governo estadual, federal, o SUS tem sido subfinanciado. Então, o SUS ele tem sido financiado menos do que o necessário. Entendeu? Então, está também incorreto. Ó, gabarito, o único aceitável aqui é o item B. Questão simples ou questão difícil? Eu considero uma questão bem difícil. Bem difícil. Por quê? Tem que ler e tem que entender. Dava para responder sem ter lido o documento? Dava para responder sem ter lido o documento. Mas ficaria muito difícil se você não entendesse de financiamento.
tá bom? Então é importante. Agora, turma, finalizamos aqui a nossa primeira parte da nossa aula. Vamos agora para a segunda parte, que é a galera da enfermagem, conhecimentos específicos, tá? Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos começar? Turma, não deixa de deixar teu like, não esquece, não deixa de deixar teu like. Quem não está na preparação, vamos lá, vamos passar na residência, vamos garantir uma vaga na residência para que você se torne residente em 2026. Vamos começar a trabalhar em prol da tua aprovação agora. Tem cronograma novo começando, cronograma intensivo, começa segunda-feira, tá? Tô falando isso para quem tá dentro e para quem vai entrar. Entra logo essa semana, porque segunda-feira começa a rodar um novo cronograma intensivo de conteúdos da nossa preparação. Então, é isso. Ó, vamos agora com a outra galera. Vamos nessa. Olha só, turma, agora é com vocês aqui. Nós vamos continuar o nosso trabalho para nós finalizarmos a nossa aula completamente. Vocês que são da enfermagem, vocês vão ver várias questões da FUVEST agora, mas que também são temas importantes, tá? Temas essenciais para você que vai fazer ENARE. Então, vamos lá. Primeira questão diz assim, ó, segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, em sua resolução do Conselho Federal de Enfermagem 564 de 2017, capítulo 3º das proibições. Lembra comigo, ó, nós temos inicialmente os princípios fundamentais, tá? Na resolução 564, lembrando que a 564 de 2017, estamos nos últimos meses dela, né? Nos últimos meses estamos aí nos despedindo dessa resolução do Código de Ética, ele está sendo revisado e em breve, não sei quando, mas em breve nós teremos aí um novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. E aí nós temos princípios fundamentais e mais 5 capítulos, não é isso? 5 capítulos. E desses 5 capítulos nós temos do 1 ao 23, ao artigo 23, os direitos, tá? Do 24 até o 60, nós temos os deveres dos profissionais, tá? E do 61 ao 102, nós temos as proibições, não é isso? E do 103 ao 113, as infrações e penalidades, e do 114 ao 119, a aplicação das penalidades. Aqui, ele está explorando as proibições, ok? E aí, no primeiro item, ele já diz o seguinte, preste bem atenção, se negar a provocar aborto, cooperar em prática destinada a interromper a gestação, nos casos permitidos pela legislação vigente. É proibido se negar a provocar aborto? É proibido provocar aborto, exceto em situações que a legislação permita, tá? Errado. Praticar ato cirúrgico, mesmo em situações de emergência ou naquelas que possuam competência técnica e científica necessária. É proibido praticar ato cirúrgico, exceto em situações de emergência ou naquelas que possuam competência técnica científica necessária. Errado também. Executar procedimentos ou participar da assistência à saúde sem o consentimento formal da pessoa ou de seu responsável legal, mesmo exceto em risco iminente de morte. Errado. Prescrever medicamentos que não sejam estabelecidos nos programas de saúde é proibido, de saúde pública e ou em rotina aprovada em instituição de saúde, exceto em que situações? Emergência. Beleza. Delegar atividades privativas do enfermeiro a outro membro da equipe de saúde, de enfermagem, turma, ó. Exceto nos casos de emergência. Errado. Gabarito, Deus de Deus é bom. Segue comigo aqui, ó. A pena de cassação, quais são as penas, quais são as penalidades que os profissionais de enfermagem podem sofrer à medida que eles infringirem este presente Código de Ética dos Profissionais? A MC de Santa Catarina, não é isso? Advertência verbal, multa, censura, suspensão e cassação.
AMC de Santa Catarina. E aí, o que é que ele está falando? Ele está falando da cassação. Não esquece, ó, advertência, 2 testemunhas, tá? Multa de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria. Censura, não tem nada aqui de número. Suspensão até 90 dias, não é isso? E cassação até 30 anos. É assim, turma? Então, vem para cá. A pena de cassação do direito ao exercício profissional executada pelo Conselho Federal de Enfermagem é a pena máxima aplicada nos casos de infrações consideradas mais graves, como, preste atenção, quando eu falo de cassação, eu estou falando dos artigos da infração relacionada ao Código de Ética, dos artigos 24 para frente, que são os deveres, as proibições. Por quê? Porque do 1 ao 23 são direitos e ninguém infringe direitos. Eu posso ter o direito de não utilizar um direito. Eita, estou sendo altamente redundante, né? Mas eu não posso infringir um direito. Agora, do 24 para frente, aí eu tenho, sim, possíveis penalidades, que entra aqui, beleza? Nessas penalidades aqui. E aí, a pena de cassação do direito ao exercício profissional do Conselho Federal de Enfermagem é uma pena máxima. Ela é aplicável em quais situações? Vem cá. Olha aqui o que eu estou falando com vocês. Ó, dos artigos 61 ao 102, eu tenho o quê? As proibições. No artigo 119, eu tenho quais são as penalidades aplicadas de cassação, tá? No caso aqui da cassação. No caso de penalidade ser destinada a uma cassação do exercício profissional, do direito ao exercício profissional, ela será aplicável a quais artigos? Ó, 45, 64, 70, 72, 73, 74, 80, 82, 83, 94, 96 e 97. Qual único artigo que, se houver infração de um profissional de enfermagem, esse artigo compete a um dever do profissional de enfermagem? O artigo 45. Por quê, professor? Porque as proibições, elas começam a partir do 61. Então, todos esses aqui são proibições dos profissionais de enfermagem. O 45, aí já fica na tua mente que esse 45 é exercer ações decorrentes de negligência, imprudência e imperícia, tá? Livres disso. Por quê? Porque é um dever do profissional de enfermagem exercer as suas ações livres de danos decorrentes de negligência, de imperícia e de imprudência. Isso aqui é o 45, que é um dever dos profissionais de enfermagem. Tá bom? Então, volte para cá que eu vou lhe explicar. Executar atividades que não seja de sua competência técnica, científica, ética e legal. Isso aqui está no artigo 62. É uma proibição. Proibição. Tá bom? Coagir, omitir ou subornar alguém para conseguir qualquer tipo de vantagem ou do profissional, né? Quando do exercício da profissão. Isso está no artigo 68. Então, é uma proibição. Negar assistência de enfermagem em situações de urgência ou emergência, desde que não ofereça risco à integridade física do profissional. Isso aqui é o artigo 76. Isso é uma proibição. Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício da profissão. Isso é o artigo 90.
também é uma proibição, lembra? 61 a 102, não é isso? Sobrepor o interesse da ciência ao interesse da segurança da pessoa, da família e da coletividade. Esse aqui é o 96, também é uma proibição. Quais são os passíveis de cassação? 45, 64, 70, 72, 73, 74, 80, 82, 83, 94, 96, 97. Vamos de um por um. Ele quer saber qual proibição aqui é passível de cassação. O 62 está aqui, pessoal? Não, então não é ele. O 68 está aqui, turma? Não, então não é ele. O 76, olha aqui, item C. Tá aqui, turma? Tá não. Então não é ele. O 90. Tá aqui, turma? Tá não. Então não é ele. Só sobrou qual? Eu vou passar. 96. Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, da família e da coletividade. Gabarito. Item E. Gabarito. Item E. Pena de cassação. Fácil ou difícil? Diz aí para mim. O problema é que muitos profissionais de enfermagem que estudam para concurso, para residência, acham que é mamão com açúcar estudar resoluções, código de ética. Eu nem falo da lei do exercício ou do decreto, porque aí realmente, se você for habituado a estudar, fica bem facinho. Mas código de ética dos profissionais de enfermagem, pessoal, não é um conteúdo. Se a banca quiser te pegar, ela te pega bonito. Bora para lá. Bora para frente. Em relação à vacina pentavalente disponível na rede pública de saúde e presente no calendário nacional de vacinação da criança, é correto afirmar que ela oferece imunização contra. Lembra lá que quando a criança nasce, ela, recebe duas, que é a BCG e a hepatite B. No segundo, no quarto e no sexto mês, ela recebe a primeira, a segunda e a terceira dose. De quais? 3 policiais do Ronda. No segundo. No quarto, 3 policiais do Ronda. E no sexto, ela recebe a dose dos 2 policiais. É isso? Os 3 policiais é o quê? 3 policiais. Penta, pólio, pneumo. E o R do Ronda do quarteirão é o quê? R é o rotavírus. Rota. No quarto mês, os 3 policiais, segunda dose, penta, pólio, pneumo. E no sexto, por que só são 2 policiais? Porque a pneumo sai e só vem o reforço ao 12º mês de pneumo. Não é assim? E por que não tem um Ronda? Porque o rotavírus só são 2 doses. Agora ele não quer saber isso, ele quer saber o que tem a vacina penta. Ela protege contra o quê? Difteria, tétano, pertusse, coqueluche, hepatite B, mais a hemófilos influenza do tipo B. Não é isso? Então, gabarito. Difteria, tétano, pertussis, hepatite B, a hemófilos influenza, tipo B, gabarito do A. Vive caindo em prova de residência na enfermagem. Guarda isso aqui. Quarto, a vigilância do crescimento infantil é um método de acompanhamento da criança, da saúde da criança, e pode ser registrado periodicamente na caderneta de vacinação pelo profissional, visando a rápida identificação de desvios. São considerados parâmetros importantes para esse acompanhamento, principalmente até os 2 anos. Até os 2 anos, o que a criança mais faz quando ela vai fazer consulta de puericultura? O que sempre você faz com a criança? Quais são os parâmetros que você precisa sempre obter quando a criança faz a puericultura? Comprimento da criança, peso, PC até os 2 anos, né? E, claro, IMC. Tá bom? Mas esses 3 aqui são essenciais. É rotina mesmo. Rotina, 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 rotina. Tá bom? Então, comprimento, peso, perímetro cefálico, IMC. Item B é o gabarito da questão. Aqui ele coloca perímetro torácico, aqui também ele coloca perímetro torácico, aqui ele coloca perímetro abdominal,
Aqui ele coloca a medida do fêmur, de praxe não, tá? Item B de bola. É o gabarito, aqui, ó, site do Ministério. Em todas as consultas de rotina, os profissionais de saúde devem avaliar e orientar sobre a alimentação. Aí aqui, ó, peso, comprimento, altura, perímetro cefálico, tá? Vacinas, desenvolvimento, prevenção de acidentes, identificação de problemas ou risco à saúde, outros cuidados para uma boa saúde. Mas aí ele vai falar de parâmetros, né? Então, item B, com certeza, com certeza, com certeza. Questão tranquila, né? Agora vamos falar de crescimento e desenvolvimento, de marcos do desenvolvimento. Sempre cai também esse tipo de questão aqui. Pré-natal e marcos do desenvolvimento, saúde da criança, né? Essa questão da puericultura, dos marcos do desenvolvimento, pré-natal, sempre cai ali nas provas de residência também. Durante as consultas de rotina, o enfermeiro tem a tarefa de identificar sinais iniciais de alteração no desenvolvimento das crianças, por meio de avaliação dos marcos de desenvolvimento para cada faixa etária. São considerados marcos de desenvolvimento do bebê de 1 a 2 meses. Vem cá, ó. Não é aqui? Então, vamos lá, pessoal. Sorri quando estimulado, item A. Emite sons e movimenta os membros entre 1 e 2 meses. Sorri, emite sons, movimenta os membros. Opa! Não é isso? Leva objetos à boca, 6 meses. Ri alto. Onde é que eu tenho aqui? Ri alto, ó, 4 meses, entre 4 e 6. Levanta a cabeça. Muda de posição, ou seja, a criança já rola. Tá? Muda de posição, a criança já rola. E faz a busca ativa de objetos, em torno também do 6º mês. Observa o rosto, eleva a cabeça, localiza som, 6 meses. Abre a mão, segura objetos. E muda de posição e rola entre 4 e 6 meses. Então, tá aqui, ó. Item A, de aprovado. Guarda isso aqui, que aqui já tem alguns pontos importantes, né? Para que você possa revisar. Além das aulas dentro da preparação. Da preparação você tem aula completa, mas aqui é um resumo, é uma revisão, e aí você já tem algumas coisas importantes. Essa questão é ótima. Vamos nessa? Fazer uma de cálculo? O cloridrato de alfentanila é um opioide com rápido analgésico opioide, com rápido início de ação, curta duração de efeito. E aí, senta que lá vem a história. Durante uma cirurgia ambulatorial, foi prescrita a dose, olha a prescrição, 15 microgramas por quilo do paciente em bolos, como uma dose inicial, e depois mais 10 microgramas por quilo do paciente a cada 10 minutos de procedimento. Considerando que esse paciente tem 70 quilos, ou o peso dele, e que a concentração da medicação lá disponível é de 0,5 miligramas por ml de solução, né, por ml, as doses administradas em ml inicialmente e após a cada 10 minutos foram. Vamos abrir aqui a coisa que fica mais fácil para nós fazermos esse cálculo, tá? Eu vou colocar aqui uma tela em branco e nós vamos começar. Primeira coisa, ele quer o quê? Ele quer em ml, a dose no início, a dose inicial, tá? E ele quer em ml também a dose a cada... Pessoal, eu vou fazer aqui mesmo, que eu vou apertar um pouquinho, mas é porque aqui eu tenho os dados, né? E aí para ficar indo e voltando fica chato. Vamos lá. Ele quer primeiro a dose em ml, tá? Inicial. E depois ele quer a dose a cada 10 minutos. Também em ml. Primeiro ponto que eu preciso saber. O que ele tem disponível? 0,5 miligramas por ml. Só que eu tenho aqui a prescrição em microgramas. Ah, professora, eu já sei. Ó, 1 miligrama equivale a 1000 microgramas. Só que eu tenho quanto? 0,5 miligramas. Concentra aqui, tá? Então, eu vou ter aqui
o meu X. Primeira coisa, eu quero transformar micrograma em miligrama. Então, o meu X vai ser, ó, P2, 500. 500 o quê? Microgramas para cada o quê? ml. Não é assim? Beleza. Guarde isso aqui que você vai precisar já já, tá bom? A dose inicial, a prescrição é 15 microgramas para cada quilo do paciente. Quantos quilos o paciente tem? Vem cá, ó. 70. Não é isso que ele tem? Então, aqui eu vou achar o meu Y. O que eu quero saber? Quantos microgramas para 70 quilos? Simples. 15 vezes 70. O meu Y vai ser igual a 1050. O que, turma? Microgramas. Beleza? Segura isso aqui. Vamos fazer a mesma coisa lá na dose a cada 10 minutos? Eu quero a cada 10 minutos quantos microgramas? 10, não quero 15 microgramas. Por quê? Por quilo do paciente. Só que meu paciente tem quantos quilos? 70 quilos. Então, o meu Z aqui vai ser quanto? Vai ser 700 microgramas. Segura isso aqui. O que eu quero? Eu quero saber quantos ml eu vou administrar na dose inicial e quantos ml eu vou administrar a cada 10 minutos durante o procedimento. Simples. Vou fazer aqui agora, pegando essa informação aqui, a quantidade de ml. Ó, eu sei que em 500 microgramas, 500 microgramas eu tenho em 1 ml. Eu quero saber quantos ml, eu vou colocar a letra M aqui, eu vou precisar em 1050 microgramas. Pichu, pichu, tá bom? Então, o meu M é igual a 1050 dividido por 500. Isso aqui dá 2,1 ml. Já encontrei a resposta da questão? Já, tá bem aqui. Eu só vou confirmar. Confirma aqui do outro lado, porque não tem outra opção, né, turma? Então, confirma aqui do outro lado. Em 500 microgramas, eu vou ter em 1 ml. Eu quero saber quantos ml, vou colocar R de Rafael. Quantos ml eu vou ter em 700, que é isso aqui, ó. Microgramas, que é a dose a cada 10 minutos. O meu R vai ser 700, deixa eu apagar, né, para vocês não confundirem. 700 por 500. Pichu, pichu. 7 por 5. 1,4. Beleza? Quanto? ml. Fechou? Gabarito. Faz assim, se tu entendeu. Faz assim. Show de bola. Vou seguir, tá? Segue, professora. Olha aqui. Bundle. Bundle. Bundle de quê? Bundle de infecção de corrente sanguínea associada a catéter venoso central. Vamos lá. Para a prevenção de infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter venoso central, são considerados um conjunto de medidas de boas práticas, ou seja, o bundle ou care bundle, as seguintes intervenções. Primeiro ponto que você tem que entender na sua cabecinha quando se trata de bundle, ok? Higiene das mãos é crucial. É crucial na prevenção de infecções de corrente sanguínea associada a catéter, ok? Higienização das mãos com água e sabão. A máxima precaução de barreira na inserção desse catéter. Antisepsia da pele com clorexidina. Escolha do melhor local para inserir o catéter. Evitar a feia femoral em pacientes adultos.
Fazer reavaliação, né? Sempre, isso é de praxe. Fazer reavaliação diária da necessidade desse acesso com a remoção de catéteres desnecessários, tá bom? Então, eu tenho aqui no item C as principais medidas de prevenção. Ele coloca higienização de superfície com álcool? Não. Higienização do local da inserção com clorexidina? Cadê a higiene das mãos? Aí ele coloca aqui proteção e inserção com película transparente desde o primeiro curativo. Higienização das mãos com clorexidina. Higienização das mãos com água 70. Aí aqui ele coloca, ó, evitando a veia jugular de pacientes adultos, é evitando a femoral, não é isso? A veia femoral. Aqui, ó, evitando a subclávia, evitando a veia femoral em pacientes adultos. Item C, pessoal. Ó, no bundle de inserção do cateter venoso central é recomendada a higienização das mãos, ó, até a sequência mesmo. Uso de barreiras máximas de precaução, antisepsia da pele com glucanato de clorexidina, seleção do local da inserção, evitando a veia femoral, revisão diária da necessidade de permanência do catéter, remoção imediata quando não mais indicado. Gente, até a sequência foi a mesma. Após a inserção, aí vamos lá, higienização das mãos antes de manipular o dispositivo, que aí é os cuidados após a inserção, fricção dos conectores e conexão do catéter com álcool a 70% por 30 segundos, cuidados com o curativo e verificação diária da necessidade de permanência do catéter, que é permanente, né? Então, tá aí. 8ª questão. Na atenção aos pacientes terminais em cuidados paliativos, em nenhum momento pode haver a omissão de socorro ou facilitação da eutanásia. From 2000, lista 5 princípios relevantes aos cuidados desses pacientes, que são os princípios de... Vem para cá que eu vou te mostrar esses princípios e já vou deixar com você as definições desses princípios, tá? São os princípios éticos na medicina paliativa. Aí ele começa aqui com a veracidade, ó. Existem 5 princípios relevantes da atenção aos pacientes terminais. Veracidade, proporcionalidade terapêutica, duplo efeito, prevenção e não abandono. Então, vamos logo gabaritar aqui a questão. Ó, tá aqui, ó. Veracidade, proporcionalidade terapêutica, duplo efeito, prevenção e não abandono. Cuidado, falando em princípio, cuidado para não confundir com o princípio da bioética. Tá? Tem nada a ver, não são os princípios da bioética. Eu estou falando aqui princípios relevantes considerados no cuidado com pacientes em cuidados paliativos. E aí vem aqui. A veracidade decorrente da necessidade de proteger todos aqueles que não tinham capacidade para exercer o seu direito de autonomia surgiu no princípio da vulnerabilidade, como resposta à sacralidade da autonomia com o valor máximo da relação clínica. Aí tem o princípio da proporcionalidade, que é utilizado para resolver a colisão de princípios jurídicos, princípio do duplo efeito, princípio da prevenção e o princípio do não abandono. Cuidado, que se cair, né, na sua prova, se cai na sua prova lá no teu conteúdo programático, tem cuidados paliativos, você tem que saber esses princípios e tem que saber as definições, tá? Além das intervenções de enfermagem, além de outros pontos que são importantes do papel do profissional de enfermagem, importantes nesse quesito em relação a provas, tá bom? A provas generalistas, porque eu não estou falando de uma prova voltada para um especialista, eu estou falando de uma prova generalista, que você tem que ter conhecimentos básicos sobre alguns temas que são muito trabalhados, aprofundados na especialidade, tá bom? Como oncologia, como cuidados paliativos, como centro cirúrgico, central de material, são conteúdos, hematologia, enfim, tá bom? Vamos me delongar aqui, não, porque senão eu vou falar milhares, centenas de especialidades. Um paciente em pós-operatório de ressecção de próstata está em uso de catéter vesical de demora de triplo lumen e ele está realizando irrigação vesical contínua. Quando começa a se queixar de dores na região abdominal inferior, de extensão abdominal, o que é que o profissional de enfermagem já suspeita, principalmente o enfermeiro? Ele suspeita de obstrução. Aí a pergunta da questão é a seguinte: a intervenção inicial do enfermeiro, visando a resolução desse problema é o que o enfermeiro de cara precisa fazer, precisa tomar de ação para resolver esse problema já de início, porque é o primeiro insight que ele tem. Olha aqui, ó. Verificar sinais vitais do paciente a fim de detectar alterações importantes na pressão arterial no pulso. É isso, gente, não tem nada a ver. Realizar um exame físico completo, incluindo palpação e percussão em busca de massas ou edemas? Também não. Por quê? Porque ele suspeitou de
obstrução, tá bom? Aumentar o volume da irrigação vesical contínua para facilitar a saída de coágulos ou grumos que possam estar causando obstrução. Não, por quê? Porque ele pode, talvez, piorar, né? Primeiro ponto que ele tem que fazer, examina o tubo de drenagem em busca de coágulos. Examina, olha, sedimentos ou nós para avaliar uma possível retenção do soro dentro da bexiga. Então, ó, aqui. Estimular a deambulação do paciente para auxiliar na drenagem do soro e da urina da bolsa coletora. Também não. Então, isso aqui de início, item D. Aí ele coloca aqui quais são as ações, tá? Nesse caso, dos cuidados com o catéter vesical de demora com irrigação contínua. Troca do frasco de soro deve ser feita antes do término do frasco anterior. A diurese deve ser desprezada da bolsa coletora quando o volume estiver com 2/3 da capacidade total e ao término do frasco de soro fisiológico, considerando a necessidade de fazer o volume entre o que entrou e o que foi drenado, né? O que foi infundido, o que foi drenado. Paciente da planilha de controle de irrigação vesical inclui o volume infundido, o volume drenado, devendo ser calculada a diurese parcial e registrado o volume de diurese no plantão. Deve-se atentar para sinais de obstrução, como, olha aqui a questão, distensão abdominal, dor e não drenagem da bolsa coletora. Comunicar ao médico, realizar medidas para desobstrução e registrar o ocorrido. Em prescrição médica de retirada da irrigação, o procedimento deve ser estéril e após a asepsia da conexão deve ser colocada uma tampa para a oclusão da terceira via da sonda. Tá aqui, pessoal. 10ª questão. Uma das causas do número crescente de pessoas com condições crônicas. Por que nós temos hoje, dentro da situação epidemiológica do nosso país, uma crescente de pessoas com condições crônicas? Por que no Brasil nós temos esse parâmetro, esses indicadores crescentes, né, de pessoas com condições crônicas em aclive? Olha o item A. A redução da taxa de mortalidade por doenças infecciosas. Isso é uma verdade? Sim. Com o manejo oportuno e agressivo de condições agudas. Nós temos, através de um sistema de saúde efetivo, tá? E além disso, da evolução dos medicamentos, da evolução do saneamento básico e de outras questões de infraestrutura que afetam a saúde da população, a redução da mortalidade por doenças infecciosas, tá? Vacinação e tudo mais, ok? E isso nos trouxe um manejo oportuno e agressivo das condições agudas. O estilo de vida, como atividades físicas excessivas, que aumentam o risco de doença cardiovascular e respiratória. Gente, pelo amor de Deus. Pelo contrário, né? As pessoas, elas precisam praticar ainda mais atividades físicas. A obesidade na terceira idade, pois o aumento da sua incidência tem afetado a autoestima e o estado emocional, também nada a ver. A maior expectativa de vida devido a avanços na tecnologia, porém com piora nas condições de trabalho dos indivíduos. Na verdade, a expectativa de vida, ela contribuiu com o crescimento das condições crônicas, mas aqui eu não tenho como atribuir isso ao aumento de condições crônicas, tá bom? Essa afirmativa depois da vírgula. O aumento do número de pessoas com câncer devido às condições de vida dos indivíduos e o manejo inadequado das doenças. Na verdade, pessoal, uma das causas do número crescente de pessoas com condições crônicas, né, principalmente comparando as condições agudas, é que houve um manejo adequado das doenças infecciosas no Brasil. Então, o item A aqui é o item mais adequado para o nosso gabarito, tá? 11ª. Alterações cardíacas relacionadas à idade reduzem a eficiência do coração e contribuem para a diminuição da complacência do músculo cardíaco. Tais alterações, elas incluem o quê? Vamos lá. Essas alterações cardíacas relacionadas à idade reduzem a eficiência do coração. Ok. E elas contribuem para a redução da complacência, tá? Do músculo cardíaco.
quais são as principais alterações que reduzem, que contribuem para a redução da complacência do músculo cardíaco? Hipertrofia do miocárdio, que altera a força e a função ventricular direita. Estenose e endurecimento de válvulas cardíacas, pois se elas se tornam mais espessas e mais rígidas e menos flexíveis, menos complacentes, e é uma das alterações cardíacas relacionadas à idade, a estenose de válvulas, tá? Então, item B, com certeza. Aumento das células do marca-passo devido à diminuição da frequência cardíaca. Não. Volume sistólico aumentado em consequência da perda da elasticidade das artérias também não. E diminuição da carga de trabalho devido à deposição de cálcio nas paredes das artérias. Não, com certeza a estenose de válvulas é o que mais contribui para a redução da complacência em relação a esses, né? Aos que temos aqui. Pois elas se tornam mais espessas e mais rígidas com o aumento da idade. A pressão arterial é a força exercida sobre a parede de uma artéria pelo sangue pulsante sob a pressão do coração. O sangue flui através de um sistema circulatório devido à alteração da pressão. Assim, a pressão aí continua e vê comigo o que está correto, que afirmativa dessas aqui está correta. A pressão sistólica, tá? Que é quando o sangue é ejetado do coração, é o pico mínimo de pressão. Não, a pressão sistólica é o pico máximo. Máximo. Tá? Se for 120 por 70 milímetros de mercúrio, isso aqui é o máximo de pressão quando ocorre a contração. Não é o mínimo, é o máximo. A pressão diastólica é o pico máximo, não, é o mínimo. Errado. Ok? E não é quando... Ok? A pressão sistólica é o relaxamento, não é a contração ventricular. Errado. A diastólica é a contração ventricular, não é o relaxamento ventricular. Só sobrou qual? Item E. A pressão sistólica é o pico máximo de pressão quando ocorre a ejeção do sangue. Beleza, show de bola, item E. E aí, turma, ó, finalizamos aqui na questão 12. E vamos agora falar rapidamente para vocês dessa preparação. Você que está se preparando para a USP, lá tem plano de estudos USP 2026, já estamos com o edital publicado. Você que está se preparando para o ENARE, já temos a preparação completa com estudo ativo, com mentorias, com simulados. Inclusive, o primeiro simulado já vai acontecer completo, tá? Com 100 questões para o ENARE, já vai acontecer agora. Dia 26 de julho. Próximo mês já tem um primeiro simulado e no mês da sua prova tem um segundo simulado completo. Já está incluso nessa preparação, somente até dia 30, pelo Arraiado Concurseiro. Você tem a preparação com 30% de desconto. Está saindo a completa para a tua categoria profissional, com políticas públicas de saúde, conhecimentos, habilidades comuns e conhecimentos específicos, R$ 592. Se você não for... Tá? De nenhuma dessas categorias profissionais aqui, ó, deixa eu até mudar a cor. Aqui, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, assistente social, farmacêutico, dentista, psicólogo. Se você não for de nenhuma dessas, mas eu quero fazer residência, eu quero estudar com você políticas públicas de saúde, está aqui, ó. Arraiado Concurseiro, R$ 361,90. Ou em até 6 vezes sem juros de R$ 98,81 curso completo, tá? E somente a parte de políticas públicas em até 6 de R$ 60,31. E esse é para passar. Esse é para passar, eu garanto e defendo com unhas e dentes. Turma, agradeço vocês. Em breve viremos com mais revisões. As revisões, elas são práticas, elas são objetivas, elas são diretas. É realmente para entregar o que você precisa. Nós vamos resolver questões aqui por muito e muito tempo, tá? E eu espero que vocês continuem conosco aqui, acompanhando esse canal do YouTube. Se inscreve aqui, ativa a notificação e conversa com a gente lá nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.